suscita em nossos corações, também abre campo para uma grande interrogação. Quando nós olhamos para a história humana, nós vemos que uma pergunta para iniciar essa mensagem: qual é a única certeza de um bebê no berçário da maternidade? Eu começo dizendo nessa noite: todos nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e temos um destino, seja ele o céu ou o inferno. Não existe meio termo, não existe uma palavra de Jesus que te deixa meio lá e meio cá. Com Jesus é sim, sim ou não, não. Ou você serve Jesus por 100%, ou você abandona Jesus e serve ao mundo e as suas concupiscências 100%. Esse é um texto que eu passei durante a noite e durante esta manhã. Fomos almoçar junto com o pastor Carlos dele e eu estava ali meditando na palavra do Senhor. Irmãos, é algo muito importante para nossas vidas. Surge uma grande interrogação. Todos os homens perguntam. O irmão Reginaldo veio aqui perguntando se todos que sobem aqui falam a verdade, se todos que sobem aqui expressam a verdade como Deus realmente quer que seja expressada. E surge no meio da humanidade uma interrogação: qual é o caminho da verdade? Qual é a única esperança para o homem? Onde vamos parar? Muitos homens, pesquisadores, tentam entender isso, tentam compreender isso. Qual é o final da vida? Qual é o final da nossa caminhada? Mas João vem no capítulo de número 14, revelando, aleluia, ou melhor dizendo, Jesus Cristo vem através do evangelista João, nos dando esta resposta. Jesus começa dizendo para os seus discípulos não turbar o seu coração, porque Jesus ia partir para o Pai, Jesus ia ser assunto ao céu. Mas nós vemos que ele continua na retórica dizendo: mesmo vós sabeis o caminho. Aqui surge uma questão: qual é o caminho? Jesus disse para os seus discípulos: vocês sabem o caminho, eu não preciso ensinar mais nada, vocês já sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Infelizmente a humanidade hoje, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o povo anda sem rumo, anda sem direção, anda sem saber para onde ir. Amanhece dia e anoitece noite e eles continuam perdidos, continuam andando sem o caminho certo. Porque o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, ele disse: há caminhos ao homem que parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. Aí vem Jesus dizendo para os discípulos: olha, vocês já sabem o caminho, não precisa mais ensinar. Toma a palavra agora, irmãos, e começa a dizer para o Senhor: Senhor, nós não sabemos o caminho, irmãos. Infelizmente hoje não é diferente dos mesmos dias de Tomé, porque Tomé andava com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus operar sinais, via Jesus operar prodígios, maravilhas, viam Jesus ensinar acerca do reino, via Jesus ensinar acerca da sua ida para o céu, via Jesus ensinar acerca da sua volta, acerca do arrebatamento, e mesmo assim eles não sabiam o caminho. E hoje, irmãos, não é diferente. Muitos hoje estão dentro da igreja, da casa do Senhor, porém não sabem o caminho, não tem a certeza do caminho que está trilhando. Um dia você está 100% crente, outro dia você está cocheando em dois pensamentos. Um dia você está fervoroso na casa de Deus, outro dia você está com o pé no mundo, tentando parar, desanimado, dizendo que não vai conseguir. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui para dizer: eu sou o caminho. Jesus disse para os seus discípulos: Tomé, eu sou o caminho. E que caminho é esse, irmãos? O único caminho que nos dá acesso a Deus. Porque Jesus disse, o apóstolo São Paulo, ele escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem,
Jesus Cristo, o homem. Jesus, irmãos, é o único caminho que nós devemos trilhar na terra dos viventes para chegarmos a Deus. Muitas pessoas têm andado em caminhos diferentes dos caminhos do Senhor. O próprio Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Nós, observando a palavra do Senhor, nós entendemos que este caminho não é fácil de trilhar. Jesus, ele disse, irmãos, estreito e apertado é a porta e o caminho é estreito, poucos são os que encontram. Aí ele continua dizendo, olha, mas larga é o caminho, espaçosa é a porta, muitos são que entram por elas. Hoje, irmãos, nós não queremos entrar pela porta estreita, hoje nós queremos porta larga. Infelizmente, em pleno século 21, pastor Carlos Neri, queremos andar em portas largas, portas estreitas, mas o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para nos falar e para nos dizer, porta larga não tem acesso ao céu, porta larga não tem acesso ao trono de Deus, mas o caminho estreito pode estar estreito, meu irmão, pode estar doído o caminho, pode estar apertado, mas tenha certeza, é este caminho que vai te levar até os céus, porque Jesus disse que apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz o homem à vida, e a vida só vem através do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, e ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele veio para dar vida para os que estavam em trevas, e uma grande luz brilhou no meio das trevas. Jesus trouxe-nos a oportunidade. Jesus estava querendo dizer naqueles dias para os discípulos que não tinha como eles olharem para outro lugar, não teria como eles olharem para outros caminhos, porque os caminhos iam ser maus no final. Jesus nos reúne nessa noite, irmãos, para nos dizer que o único caminho para o céu, a única forma de nós alcançarmos a misericórdia de Deus, a única forma de nós termos livre acesso ao Senhor, é através dessa porta estreita que se chama Jesus. Jesus está chamando nós nessa noite. Jesus está nos convidando nessa noite para entrar pelas portas. Jesus nos convida nessa noite de uma forma mansa e humilde, porque em Mateus 11, 28 ele diz, vinde a mim, todos vós os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vim aqui para dizer nessa noite para você que o jugo que Jesus tem para a tua vida é mais leve para a tua vida. Jesus, o jugo que ele tem para você é melhor. Quem sabe você tem cansado de carregar este jugo na tua vida. Quem sabe o jugo do pecado tem te assolado, tem tentado sufocar você, mas eu quero te dizer que nesta noite o jugo de Jesus está aqui, e ele te convida, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque somente Jesus tem esse jugo, pastor. Homens não têm esse jugo, pastor Moisés não tem esse jugo, pastor Israel não tem esse jugo leve, o presbítero Robson não tem, mas Jesus Cristo tem, e ele está aqui nessa noite me oferecendo este jugo suave e esse fardo leve. Quem sabe você adentrou aqui pensando, eu não consigo mais, estou cansado. Como um dia eu pensei, irmãos, quem nunca pensou em parar na caminhada? Não existe super-homens na igreja. Na igreja não existe super crentes, irmãos. Todos nós somos homens dependentes de Deus. Todos nós somos homens, aleluia, dependendo do Senhor, porque somos pecadores. O único perfeito e não pecador é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é realmente o verdadeiro caminho? Quem fala a verdade? Para que serve a vida? Nós vamos ver aqui, irmãos, nesse texto, Jesus dizendo, eu sou o caminho, e o caminho é estreito. Amém? Graças a Deus. Jesus, ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Eu costumo dizer, irmãos, nas oportunidades que temos, que em direção ao céu, quem sabe você não vai pular. Eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para te emocionar, nem para fazer você vibrar e nem pular, meu irmão. Eu quero que você entenda a palavra de Deus nessa noite. Amém? Porque não adianta nada você ficar aqui pulando, saltando e sair daquela porta para fora. A vida continua a mesma miséria, na mesmice. Não há transformação, não há reflexão, não há mudança, não há nada. É verdade.
Mas vale nós ouvirmos a palavra do Senhor, aleluia, recebermos a palavra do Senhor na nossa vida. E à medida que o Senhor vai falando conosco, vai havendo, irmão, gerando um arrependimento em nossas vidas, porque não tem como servir ao Senhor sem primeiro se arrepender. Mas vamos continuar aqui no texto. Jesus, ele é o único caminho. Eu costumo dizer que na caminhada para o céu, nós estamos em um comboio, irmãos, e neste comboio ele não tem volta, ele só tem ida. Vamos todos dentro deste comboio. Muitos pulam do comboio para fora, muitos suicidam-se, saem fora do comboio, outros arrancam, o Senhor Deus arranca do comboio, leva para outros lugares. Mas eu quero te dizer que o comboio continua, meu irmão. A marcha da igreja não para. A marcha da igreja, ela, aleluia, nasceu na cruz do Calvário, foi projetada por Deus. Jesus já decretou o caminho da igreja. A igreja está caminhando em direção ao céu. Meu irmão, se eu fosse você, eu levantava a tua mão e glorificava a Deus. Sabe por quê? Porque mesmo com nossas fraquezas, mesmo nós sendo pecadores, porque a Bíblia diz em Romanos, Paulo escreveu, porque o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já sabia das nossas fraquezas, ele já sabia, irmão, da nossa limitação, mas mesmo assim ele enfrentou o Calvário só para nos dar o direito de salvação e vida eterna. E a igreja está caminhando. A igreja não vai parar de caminhar. A igreja está caminhando, irmão. A marcha da igreja é incansável. Uns param na caminhada, infelizmente, outros caem, outros não aguentam o fato do pecado, sufoca suas vidas e são tombados de lado. Mas a igreja do Senhor, aleluia, está caminhando triunfante em rumo ao céu. Eu vou para o céu, meu irmão. Você vai para o céu. O homem foi feito para ir para o céu. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus criou o homem para ir para o céu. Mas a decisão de ir para o céu é minha e sua, meu irmão. Jesus disse, o salmista escrevendo, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. A decisão é nossa. Deus nunca forçou missionário João de ninguém para o céu. Jesus coloca para você escolher, meu irmão. Jesus coloca para nós escolhermos a direção que queremos tomar na nossa vida. Agora eu convido você a entender, a tentar refletir qual o caminho que você tem trilhado até aqui. Qual é o caminho que nós temos caminhado, meu irmão, na presença de Deus? Aleluia. Qual é o caminho que nós temos traçado para nossas vidas? Pensemos nessa noite nisso, porque o Senhor tem um caminho, irmão, mais excelente do que os nossos caminhos. O profeta Isaías, Deus falou através da sua boca, no capítulo 55, o Senhor disse, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os caminhos de Deus, irmãos, são mais elevados do que os nossos. Nós temos que se adequar a este caminho. Não é este caminho que tem que se adequar ao nosso jeito de viver, não. Meu irmão, se você quiser adequar o caminho ao teu jeito de viver, infelizmente, quando a trombeta tocar, nós ficaremos aqui, meu irmão. É verdade, aleluia. É uma palavra de reflexão na noite deste dia, para mim e para você. Nós temos que se adequar a este caminho. Este caminho, irmãos, exige renúncia. Uma certa feita, Jesus chega para um jovem. O jovem, conversando com Jesus, disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz, por que chamas a mim de bom? Bom existe só um, que é o meu Pai que está nos céus. Eu quero te dizer, teme a Deus e cumpre os seus mandamentos, então terás direito da vida eterna. Aquele moço disse, Senhor, eu cumpro tudo isso desde a minha meninice. Jesus olhou para ele, missionária Maria, e disse, olha, então eu quero te experimentar mais um pouquinho. Vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e segue-me. Aleluia. O caminho que aquele homem estava trilhando, pastor Carlos, não era o caminho do céu. O caminho que ele estava trilhando, irmãos, é o caminho, aleluia, das coisas da terra. Jesus nos dá uma orientação, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele jovem então começou agora a se entristecer, pastor Israel, porque o coração dele não estava no caminho que era Jesus. O coração dele estava voltado, aleluia, para as coisas da terra, do dinheiro e do ouro. E existe, irmão, pelo mínimo 3 coisas nessa vida que derruba o homem. Eu quero te mostrar aqui, pelo mínimo 3 barras eu descobri que derruba o homem. A primeira barra é a barra da fama.
fama. Tem gente que só quer fama, mas não quer entrar pelo caminho. Tem gente que quer o seu nome, aleluia, exposto, irmãos, em outdoor, em cartazes, mas não quer entrar pelo caminho da humilhação que se chama Jesus. Não quer descer pelo caminho. Esta barra é uma barra que derruba o homem da presença de Deus. A barra da fama. A segunda barra é a barra do ouro, a qual esse jovem tinha. Ele preferiu o dinheiro do que o caminho, que era Jesus. Quando as pessoas estão assim, se der tempo eu vou para a igreja, quando der tempo eu vou trabalhar, porque eu quero ter muito dinheiro, eu quero encher a minha conta bancária de muitos euros, eu quero encher a minha conta bancária de muitos dólares. Preferem a barra de ouro do que a vitória que vem do Senhor Jesus. E a terceira barra que derruba o homem é a barra de saia, meu irmão. Quantos não têm vigiado nos últimos dias, aleluia, dado lugar a Satanás e destruído as famílias por causa de mulheres que são usadas, irmãos, para destruir os lares. Homens que não vigiaram, nós vemos na caminhada, preferiram trocar, aleluia, a presença do Senhor, o caminho do Senhor, para viver um momento de prazer. E hoje estão caídos nas sarjetas. Hoje estão todos caídos. Eu não vi na escola dominical hoje, mas fiquei sabendo que foi uma bênção. O estudo foi sobre a infidelidade conjugal. Sabe por que é a infidelidade conjugal, meu irmão? A culpa não é do diabo não, pastor. A culpa é de quem dá lugar para ele, meu irmão. Se nós vigiarmos, o capeta sai. Tiago escreveu: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Se nós resistir ao diabo, meu irmão, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, a Bíblia diz, Jesus disse para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a palavra de Deus que nos revela. Aí queremos culpar o diabo, queremos jogar a culpa do diabo. A culpa é do diabo, é nada, meu irmão, é de quem não vigiou. Jesus, antes de mandar orar, sabe por quê? Vou entregar tudo. Aleluia, estou indo para a Áustria mesmo. Tem muita gente que ora muito, tem muita gente que jejua muito, mas tem gente que vigia pouco, meu irmão. Jesus mandou: olhai, vigiai e orai. Temos que vigiar na terra dos viventes, meu irmão. Sabe por quê? Porque se nós não vigiarmos nessas últimas horas, o inimigo nos arranca do caminho. E o caminho é Jesus. Jesus nos convida. Irmãos, o Senhor Jesus nos convida para estar no seu caminho nessa noite. Porque se você estiver firmado em Jesus, se você estiver e eu também firmado, meu irmão, na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, pode levantar capeta, pode levantar demônio, pode levantar calúnia, pode levantar fofoca. Se você estiver firmado, meu irmão, no caminho que é Jesus Cristo, nada vai te tirar do caminho que se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único caminho. Aleluia. O caminho do arrependimento. Se não nos arrependermos, não há remissão de pecado. Paulo escreveu aos Romanos dizendo isso: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas houve um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, a qual eu citei aqui, para trazer de volta a reconciliação consigo mesmo. Sabe por que muitos irmãos saem fora do caminho? É um segredo muito grande, irmãos, e poucos compreendem isso. Porque não se arrependem. Quando erramos, se nós arrependermos, o Senhor nos perdoa. Porque a Epístola de João nos diz que o amor de Deus cobrirá multidões de pecados. Se nós, irmãos, confessarmos, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Muitas pessoas são arrancadas do caminho porque erram e não se arrependem. Sabe qual que é a prova disso? Quando uma pessoa erra e ele se arrepende, ele não quer continuar no erro. Agora, se ele erra, presbítero, quer continuar no mesmo erro, na mesma forma de viver, desobediente, desordenado, meu irmão, não tem nada de arrependimento, meu irmão. Temos que ser crentes arrependidos. Já fomos comprados por Jesus, já fomos justificados pelo Senhor. Agora temos que ter um arrependimento, irmãos, que vem de dentro para fora. Não é aquele arrependimento que quando erramos, eu errei, eu pequei, mas irmão, o pastor virou as costas, vai voltar para as mesmas práticas. Os olhos de Deus estão nos olhando na noite deste dia. O
salmista escreveu no Salmo 101, verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, que andam nos meus caminhos em sinceridade. O Senhor está nos olhando, meu irmão. E o João, escrevendo o Apocalipse, diz que os olhos do Senhor é como chamas de fogo. Jesus está olhando para você nessa noite. Jesus está olhando para mim nessa noite. Jesus está nos observando nesta noite, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho do arrependimento. E Jesus é quem perdoa quando nós nos arrependemos. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, nos evangelhos, nós encontramos por diversas vezes ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus já pregou arrependimento. E hoje, irmãos, essa mensagem, parece que Deus tem confirmado dia após dia essa mensagem de arrependimento nesse altar. Eu tenho vindo ao escudo essa semana essa mensagem de arrependimento, irmão. Nós temos que nos arrepender dia após dia. Arrepender, sim, senhores. Temos que ter um coração quebrantado, um coração arrependido. Lembra do reinado de Davi? Deus levanta Davi no reino de Israel. Davi cometeu um erro muito grande, meu irmão. Mas sabe por que Davi levantou novamente? Que Deus ergueu ele do pó e da cinza? Porque ele reconheceu o teu erro, ele confessou o teu pecado e abandonou a prática do mal, meu irmão. Deus levantou Davi novamente e cumpriu toda a sua promessa no reinado de Israel. Porque Deus é fiel, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos pecadores. Isso nós herdamos de Adão no jardim do Éden, quando pecou, meu irmão. A pecaminosidade entrou através daquele Adão. Ele pecou, desobedeceu, fez o que não deveria ter feito. Então gerações passaram até chegar aos nossos dias. Isso nós herdamos de Adão. Todo homem, irmão, é pecador. Não existe quem não peca. Jesus disse: uma certa feita pegaram uma mulher em adultério e tentaram apedrejar a mulher, esconder. Parece que Deus só leva para esse lado aqui, meu irmão, de família. E eu vou falando tudo que o Senhor vou mandando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pega agora, chega os fariseus, doutor da lei. Chegou, nós pegamos essa mulher aqui adulterando. E a lei de Moisés nos manda apedrejar ela. Jesus começa a escrever. Eu não vou aqui me arriscar e nem ser doido de falar o que ele estava escrevendo, porque a Bíblia não diz o que ele estava escrevendo. A Bíblia diz que Jesus começou a escrever no chão. Ele começou a escrever e se levanta agora e olha para aqueles homens e disse: quem de vós que não tem pecado, comece a tirar a primeira pedra. A Bíblia diz, meu irmão, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz: do grande ao pequeno começaram a jogar as pedras no chão. Aleluia! Começaram a jogar as pedras no chão. Sabe por quê? Porque ninguém tem o direito, irmãos, de tocar aonde o Senhor coloca a mão. Jesus teve misericórdia daquela mulher. Aquela mulher, Jesus viu o ato de arrependimento dela. Aí ela: Senhor, o Senhor não me condenou. E disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Meu irmão, quando tem um arrependimento sincero, meu irmão, porque Deus, Ele não vê como nós vemos. Eu olho para você, eu vejo a tua fisionomia, eu vejo o teu terno bonito, a tua roupa bonita, mas o meu Deus, o Deus de Daniel, que conhece as revelações ocultas, Ele olha dentro do teu coração e do meu coração, meu irmão. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Por isso que o escritor aos Hebreus escreveu, capítulo 13, verso 8: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada alguma de dois fios. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir a intenção de coração do homem. Aonde eu não posso ir, aonde este homem de Deus não pode ir, a palavra de Deus ela vai. Aonde a medicina não pode ir, meu irmão, aonde o teu marido não enxerga, aonde a tua esposa não vê, a palavra de Jesus vai, porque ela é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento, irmãos. Arrependimento gera mudança. Quando nos arrependemos, mudamos. Se você vê um camarada que diz que está arrependido e não muda de vida, não está nada arrependido. Tem que ter mudança. Quando a mudança, o arrependimento é verdadeiro. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Disse Jesus: eu sou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui entra a pergunta que eu fiz no início da mensagem: qual verdade? Qual verdade? Qual é essa verdade que Jesus disse? Nós vamos aprender aqui que Jesus é a verdade absoluta.
Amém? Amém. Aleluia. Jesus é a verdade, meus irmãos, que está acima de tudo e de todos. Ele é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo tem os seus conceitos, mas a igreja também tem. A igreja tem um conceito que só existe um caminho. O conceito do mundo, meu irmão, é que vários caminhos levam a Deus. Isto é um engano de Satanás. Todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos me fazem chegar a Deus. Isso é mentira. Jesus disse, eu sou. Ele decretou isso, meu irmão. Ele diz assim, ó, eu sou um dos caminhos. Ele não disse isso. Ele diz, eu sou o caminho. Amém. Quando ele está falando o caminho, meu irmão, é porque não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí ele conclui dizendo, ninguém vem ao Pai. Sabe por quê? Porque Jesus já estava junto do Pai. Jesus trilhou, meu irmão, nesse caminho que você está trilhando. Ele passou aqui. Por isso que ele disse em João 16:33, eu tenho-vos dito isto para que, aleluia, vos tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus passou por aqui, meu irmão. Então esse conselho aqui não é do homem, não é conceito humano e nem é conceito do governo do mundo, meu irmão. Esse conceito é bíblico, aleluia, e a Bíblia é a nossa regra de fé, meu irmão. Se queremos viver no caminho, andar no caminho, aleluia, viver pelo caminho, eita Deus, trilhar por este caminho, não devemos, meu irmão, abrir mão de estudar a palavra de Deus, não devemos abrir mão de ouvir a palavra de Deus, e não devemos abrir mão, sabe do que? A mais importante, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Já estou encerrando, irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Como encontrar a verdade? Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 27, ele diz que quem ouve essas minhas palavras e as guarda, eu compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele continua dizendo a parábola: veio os ventos, veio a tempestade, bateu sobre aquela casa, e a casa continuou de pé, meu irmão. A casa continuou firmada. Sabe por quê? Porque a casa estava firmada na verdade, que era Jesus. A casa estava firmada na rocha, que é Jesus. Aí ele continua dizendo: mas ao homem que ouvir essas minhas palavras e não as praticar, compará-lo-ei com aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Veio as tempestades, você vai ler isso aí. Veio as tempestades, veio o temporal de vento, bateu sobre aquela casa, e a Bíblia diz: e grande foi a tua ruína. Sabe por quê, irmão, que o mundo está da forma que está? Sabe por quê que a sociedade está da forma que está? Sabe por quê que os casamentos aí fora estão do jeito que está? Porque as suas vidas não estão firmadas na rocha, que é Jesus. Estão firmados na areia, meu irmão. Estão firmados nos conceitos humanos. Estão firmados naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu faço, que eu tenho que fazer. Mas Jesus nos dá um conselho para nós, aleluia, edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Porque se tivermos sobre a rocha, meu irmão, nada nos tirará do caminho. Essa rocha é Jesus Cristo. O irmão Ulisses leu aqui, confirmando também a palavra: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim, ouviu meu clamor, arrancou-me de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha, aleluia, e colocou nos meus lábios um novo cântico, meu irmão. Assim que é a nossa vida, quando nós estamos no caminho, nada, irmãos, tem o poder de nos tirar, mas depende de mim e de você. Jesus é o caminho nessa noite. Jesus te convida nessa noite para entrar nesse caminho. Esse caminho, meu irmão, não há meio termo. Alguém, um historiador contava que existia alguém em cima do muro, e de um lado estava o diabo e do outro lado estavam os anjos. Pule depressa, você já veio para aqui, você já serviu a Jesus, você sabe o quanto é bom servir a Jesus, e agora você não quer, você está em cima do muro. Aquela pessoa olha para o outro lado e diz: ei, peraí, você não fala nada. Aí o diabo respondeu para ele: meu irmão, vou falar o que? O muro é meu, foi eu que construí. Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Tem muita gente, meu irmão, Deus,
Ele já deu ordem aos seus anjos. A Bíblia diz lá em Pedro que o nosso adversário está ao derredor bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas o Salmo, meu irmão, 34 nos declara que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livram de todo mal. Os anjos de Deus estão diuturnamente trabalhando, sabe para quê? Para mim e para você continuar firme na presença do Senhor, para eu e você descer do muro, meu irmão, para eu e você sair da indecisão, para eu e você sair, meu irmão, do meio termo, porque não existe meio termo. Tem muita gente em cima do muro nesses últimos dias, não vai nem para o mundo e nem vem para a igreja, fica um pé no mundo, é o crente conhecido como crente Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor com toda sinceridade e integridade de coração, ou nós servimos ao Senhor com toda integridade e sinceridade de coração, porque o Senhor nos quer ver nos seus caminhos. Amém? Ficamos de pé. Eu quero orar pela sua vida na noite deste dia.